Olá, eu sou Isaac Pereira. Gostaria de pedir a sua cooperação para que você entrasse no nosso canal lá no YouTube e assinasse com a gente aí. Dê um like, faça a sua assinatura lá no nosso canal para que a gente possa participar juntos aqui e receber muitas mensagens. Que o Senhor te abençoe. Eu quero ler uma passagem aqui no Evangelho de João, capítulo 12, que diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro e a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Essa passagem aqui do Evangelho de João, capítulo 12, até o versículo 6, conta a história de Judas. O Iscariotes, aquele que traiu Jesus, ficou famoso pela sua postura de pessoa que não tinha compromisso com Jesus. Ele andava com Jesus, mas não tinha experimentado o sabor das realizações com o Senhor Jesus. Uma vida de intimidade, uma vida pessoal, uma vida de aproximação de Jesus. Então, esse Iscariotes, que viveu nessa época, que viveu junto com os demais discípulos, quando da missão dos 70, ele saiu com mais um. Jesus mandou de 2 em 2. E esse Judas Iscariotes foi e expulsou demônios. Certamente deve ter curado muitos enfermos, deve ter feito muitas maravilhas no nome de Jesus e deve ter voltado tal qual os demais voltaram, dizendo: Senhor, foi uma alegria sobremodo grande, porque nós não esperávamos que fosse acontecer o tanto de coisas que aconteceram, o tanto de milagres. E aí então Jesus disse a eles: olha, vocês deveriam se alegrar porque o vosso nome, o nome de vocês está no livro da vida. Mas esse Judas aqui, andando junto com os demais, viu Jesus fazer muitos milagres, certamente ressuscitar muitas pessoas, mas tudo aquilo não passava de um acontecimento para uma pessoa que está anestesiada, para uma pessoa que está assim separada de Jesus, para uma pessoa que não teve ligação com o Senhor Jesus. Ele andava com Jesus porque ele tinha um cargo ali, talvez, que era o da tesouraria. Nada contra o tesoureiro e nada contra o cargo, mas ele estava andando com Jesus e ele ajuntava o dinheiro. Mas o texto aqui do Evangelho de João nos diz assim que ele tinha a bolsa e ele lançava mão quando era colocada alguma coisa ali na bolsa. Os discípulos reunidos saíam, pregavam, anunciavam, falavam, aconteciam, andavam com Jesus. Quando eles precisavam de alguma coisa, eles procuravam, claro, a pessoa que cuidava do dinheiro. E esse era o Judas, era o homem que tinha esse cuidado. Então, a gente olha aqui para o Judas e vê um Judas que estava preocupado quando Jesus disse assim: olha, vocês não têm aí condições de arrumar pães para essa multidão que está aqui na praia, está perdida, essa multidão inumerável, vocês não têm condições de arrumar aí alimento para esse povo todo? Dá-lhes voz de comer. Aí o Judas ficou preocupado porque ele tinha bolsa. Ele tinha bolsa. E diz o texto aqui, e quando a mulher, a Marta, irmã de Maria,
chegou até o Senhor Jesus e lançou diante de Jesus um perfume cheiroso, gostoso, quebrou ali, derramou ao Senhor Jesus. E o que acontece? Ele, derramando esse perfume, esse nardo cheiroso, ele fez com que aquele nardo que valia o trabalho de um ano inteiro, a pessoa tinha que trabalhar um ano inteiro para pagar aquele nardo, para comprar aquele nardo, para pagar o preço daquele perfume cheiroso. E agora essa mulher derrama o perfume cheiroso sobre Jesus e o Judas então fica inquieto, ele fica incomodado com aquilo. Ele diz assim, olha, por que você está fazendo esse desperdício? Por que as pessoas estão tendo esses comportamentos? Por que fazer uma coisa dessa natureza aí? Por que fazer tudo isso? Aí Jesus então dá para aquela mulher a direção, ele dá aquela orientação que ela precisava, ele dá aquela direção, e o Judas está ali junto e ele começa a ver aquilo e falar, mas não pode fazer uma coisa dessa. Aqui a gente vê uma pessoa com segundas intenções. Segundas intenções. É uma pessoa... por que ele estava falando aquilo? Porque ele tinha bolsa. Porque ele achava que aquele dinheiro deveria ir para dentro da bolsa. E diz o texto mais aqui. Ele era ladrão, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Olha só. Ele era ladrão, tinha a bolsa e tirava o que na bolsa era lançado. Então aí nós encontramos por que ele queria que lançasse aquele dinheiro lá. Porque ele queria participar daquilo. Ele queria lançar mão daquilo. Ele queria fazer com que aquilo também tivesse na sua vida alguma participação. Olha, queridos, muitas vezes as segundas intenções revelam isso. Quando a pessoa tem segundas intenções, ela se atira a fazer alguma coisa, mas só por interesse. Porque ele tem o reservado, ele tem o cofre, ele tem a bolsa, ele tem o lugar onde colocar aquilo, onde armazenar aquilo, o lugar onde aquilo fica de fácil acesso para ele. Esse era o Judas. O Judas falava daquilo porque ele tinha facilidade de ter acesso. Aquilo fazia bem para ele. Era a condenação dele, mas aquilo estava no coração dele. Então, quando ele fazia alguma coisa, ele fazia com outras intenções, com segundas intenções. Porque atrás dessas intenções, ele disse assim, mas por que vocês estão fazendo isso? Vende isso por 300 denários e dá aos pobres. Ele achou alguma coisa para justificar, para explicar a intenção de juntar aquele dinheiro, vender aquilo. Sabe por quê? Porque ele estava com segundas intenções. E a segunda intenção era exatamente pegar aquele valor, os valores que estariam à disposição dos pobres, e colocar na bolsa para ficar à disposição dele, o condenado, o homem que estava perdido, mas que queria que os reservatórios que alimentavam as suas satisfações e alimentavam os seus desejos continuassem cheios, os reservatórios continuassem lotados, para que ele pudesse, a hora que ele quisesse, ir lá e colocar a mão naquelas reservas que estavam sob sua custódia. Eu fico pensando que às vezes as pessoas têm segundas intenções, e nestas segundas intenções, todos que fazem alguma coisa fazem porque estão com uma outra intenção, que não aquela que Jesus ensinou, que nós devemos fazer sem deixar nenhum resquício para trás, sem deixar nada para trás,
e fazer por amor, fazer com amor, construir em amor e não com outras intenções. Quando a pessoa faz por amor, ela faz desprovida de crédito. Ela não coloca crédito. É aquela pessoa que faz algum favor, mas ela tem segundas intenções, então ela diz assim: eu vou deixar essa pessoa me devendo esse favor, porque lá na frente eu vou precisar, então eu já vou colocar um crédito aqui, com segundas intenções. Que o Senhor nos ajude a não ter nenhum comportamento com essas segundas intenções. Isso faz muito mal e não foi isso que Jesus nos ensinou. Então, peçamos a misericórdia do Senhor. Entre aí no canal, se inscreva, dê um like, eu quero te agradecer por isso, em nome de Jesus.